Olá, professores e educadoras, queridos e queridas. Vamos começar nosso vídeo que se chama Brincadeiras e Artes, Caminhos de Expressão da Subjetividade. Eu vou preferir ler porque eu pensei muito em cada palavra que eu coloquei aqui, tá bom? Eu vou falar de 4 situações que aconteceram na escola, na faculdade, na educação infantil comigo, né? Então eu elegi essas 4 situações para a gente poder falar dessas questões emocionais coladinha na nossa prática, ok? Então eu vou ler e aí vocês vão fazer um exercício de atenção, concentração, tá bom? Quando ensinamos brincadeiras para as crianças, jovens e adultos, o que elegemos como objetivo primordial é a questão lúdica, certo? O divertimento, a alegria em brincar, a leveza, a risada, a descontração, a criatividade e o prazer. Porém, temos consciência que as brincadeiras também proporcionam aprendizados, trocas, sociabilidade, interação, imaginação, improviso, atenção, percepção do outro e de si mesmo, né? Enfim, as brincadeiras desenvolvem diversos aspectos da vida de quem brinca. Por exemplo, aspectos cognitivos, físicos, motores, aspectos culturais, sociais e emocionais, dentre outros. Tudo ao mesmo tempo, pois mesmo tentando separá-los, sabemos que estes aspectos estão interligados, pois não podemos dividir um ser humano em departamentos, certo? Gostaria de trazer para a cena algumas situações vividas no contexto educacional com diversas faixas etárias, como já falei, né? Que me mobilizaram a refletir com mais profundidade, certo? Situações de desafios, pois onde se tem mais dificuldade é onde mais se aprende. Vamos falar de alunos que fogem das regras, do esperado, entre aspas, daqueles que mais acionam nosso olhar cuidadoso, onde devemos exercer ainda mais a empatia, a sensibilidade e a delicadeza, em contraposição aos alunos que não apresentam tantos conflitos internos, ou mesmo aqueles que seguem modelos para agradar os adultos, né? Nós vamos focar um pouquinho mais nas dificuldades, né? A posição do educador e sua forma de agir no seu ofício diário está diretamente ligada à sua formação teórica e prática, né? Mas, antes de tudo, a sua própria posição diante da vida e de como ele lida com seus próprios conflitos refletirá em suas aulas. Né? Então, nós temos uma formação prática, teórica, evidentemente, mas o nosso próprio autoconhecimento também vai refletir, evidentemente, nas nossas condutas em aula, fora dela, né? Dessa forma, mesmo sabendo que não há ninguém que tenha todas as suas questões internas trabalhadas, não podemos deixar de salientar o compromisso e a enorme responsabilidade de ocupar este lugar, né, na educação, na escola. O professor representante direto da instituição, assim como os familiares, são fundamentais para a formação desses pequenos sujeitinhos, que em breve serão adultos e que também talvez poderão estar participando da formação de outros sujeitinhos, em que irão transmitir aquilo que receberam. Mas como ocupar o lugar de ajudar esses pequenos a controlar seus impulsos e desejos, uma vez que esta liberdade é impossível, sem reprimir em excesso ou inibi-los, causando sérios danos emocionais. Não há um roteiro pronto, como todos sabemos, certo? Em que possamos decidir qual o melhor caminho a tomar, sem que possamos ter garantia de não provocar nenhum dano.
Dessa forma, ele terá que, antes de tudo, abrir mão, nós, educadores, temos que abrir mão de um saber pronto e descobrir por conta própria novos saberes para cada situação que a gente vive no contexto escolar. É um compromisso sério, pois exige um alto grau de reflexão e autoconhecimento dos nossos pontos cegos. Não é fácil, né? Vocês sabem muito bem disso. Então, eu vou começar as histórias, tá bom? Situação 1. História da menina que não queria brincar de dançar. Era uma vez, é uma história de verdade, tá? Era uma vez uma menina bem tímida, inibida, de 9 anos de idade, que se sentia muito desconfortável em se expor. Provavelmente tinha um medo acentuado do julgamento dos outros. A professora da área de jogos, brincadeiras e dança não sabia como avaliá-la, pois ela se recusava terminantemente a dançar e a cada pressão que sentia, vinda da professora, piorava a situação. Essa educadora argumentava que a aluna se recusava a dançar e, desta forma, não teria como atribuir uma nota e que se todos podem dançar, porque somente ela não. Disse ainda que a avaliação em dança era como qualquer outra matéria e completou exemplificando o caso da matemática. Tem que fazer, não tem essa história. Por que nessa disciplina seria diferente? Eu soube que a professora levou a menina até a coordenadora, que parecia ser uma pessoa sensata. No entanto, ela se mostrou ainda mais perdida que a própria professora. Duas adultas, sem saber o que fazer com uma criança que não quer, entre aspas, ou melhor, que não consegue dançar na frente dos colegas. A própria coordenadora relatou que ela sugeriu que a garotinha desse ao menos uma dançadinha. Palavras dela, que poderia, inclusive, dançar junto com a garota. A coordenadora, só para constar a ação, e assim, inclusive, poderia atribuir uma nota. E assim, a professora poderia atribuir uma nota. A coordenadora, só para constar a ação, e já falei isso. Lembre que estamos falando de uma atividade que era para ser lúdica, prazerosa. Dar uma dançadinha. Isso nunca saiu da minha cabeça. Me perdi aqui. Isso. Que despreparo, não, pessoal? O que significa dar uma dançadinha? Duas educadoras adultas presas em amarras, em pensamentos obtusos, diante de um impasse paralisante. Nesse momento, parece que todas as ferramentas possíveis para uma avaliação desapareceram. O respeito pela singularidade se extinguiu. A sensibilidade desvaneceu, desapareceu. O afeto sumiu. A maturidade passou ao largo. A expressão da subjetividade desta criança foi rejeitada, desdenhada. Outras soluções foram descartadas. O pior vem em seguida, com a acusação voltada para a própria criança, alegando que esta não queria colaborar. Quanto equívoco, não? Quanto despreparo, quanta exposição desnecessária para esta menina. Sem falar que a comparação da avaliação da matemática com a matéria lúdica é totalmente arbitrária. Garanto que jogos, brincadeiras, assim como as artes, nunca foram uma ciência, e muito menos uma ciência exata. São linguagens que possibilitam caminhos para a expressão da realidade interior do sujeito, e para que este o siga no seu desejo de se expressar. E para que isso aconteça, deve haver segurança, tranquilidade e liberdade. É sempre interessante não nos precipitarmos diante desses momentos de impasse e darmos o nosso sentido para certos comportamentos. Não rotular o aluno é muito importante.
né? Esta criança não participa, não tem interesse, essa criança é agressiva, né? Rótulos que a gente vai dando. Então, é muito importante que a gente pare para pensar. Não rotular o aluno é muito importante, pois ao rotulá-lo, a gente para de pensar, ele já é assim, pronto, né? O que fazer? Daí a importância de ter calma e olhar o aluno dentro de um contexto sempre mais amplo e complexo, e não apenas o comportamento. Há vários outros motivos para a recusa de participação de uma atividade, não é mesmo? Só saberíamos dizer se falasse, mas muitas vezes as crianças demonstram com seu comportamento que estão sob forte emoção e não conseguem processar os seus conflitos e, por isso, sequer têm palavras para explicar. Bom, esse é o nosso primeiro caso, né? Que fala, né, da falta de recurso do educador, naquele caso a professora, em lidar com essa situação que já foi descrita aqui, ok? Ai, dei um chute na câmera. Estamos aqui. Bom, a segunda situação é uma situação, chama História do Jovem que não se interessava a mínima pelas artes plásticas, ok? Acho que essa segunda história, de alguma forma, conversa com a primeira, só que neste caso, sou eu mesma a professora de um jovem do curso de pedagogia. Antes de iniciar essa situação, gostaria de deixar claro que minha atitude perante ao conflito que se apresentou não serve como modelo. Simplesmente apresento aqui uma vivência prática onde, intuitivamente, acredito que tenha encontrado uma boa solução. Vou relatar o que se passou com a aula de artes visuais, mas que poderia ter acontecido em qualquer outra área sensível, como, por exemplo, jogos e brincadeiras. Tive um aluno bem jovem que ingressou na pedagogia, sua primeira graduação. Esse rapaz nunca faltou e nunca chegava atrasado. Era o primeiro a chegar e o último a ir embora. No início, ele fazia as atividades propostas nas aulas, mas não durou muito para eu perceber que ele as realizava em pouquíssimos minutos, enquanto os outros ainda estavam iniciando suas produções. A gente conversava bastante. Eu queria entender seu desinteresse. Algumas vezes eu sugeria uma continuidade do trabalho, mas ele era determinado em dizer que não precisava fazer mais nada na sua produção. Ele resolvia, assim, muito rápido. Eu olhava, esse tal. Ele, não precisa. Nesse caso, eu respeitei sobre o que estava me dizendo e ele passou a circular na sala, sem intencionalidade, demonstrando que se sentia à vontade de estar ali. No fundo, percebi que esse jovem, no início, fazia o que era pedido. Ele não se recusava. Ele fazia simplesmente em poucos minutos, né? E ele deixava claro que não tinha o menor envolvimento naquilo. Estou falando de propostas de artes, pinturas, né, desenho, argila, coisas que eu vou, né, propondo. Seu interesse estava em outro lugar. Nath, como vou chamá-lo aqui, amava a música e a dança e gostava também de participar de jogos e brincadeiras, inclusive nos ensinava várias delas. Depois de dada a proposta de artes, enquanto os alunos as realizavam, colocávamos música de fundo. Qualquer um podia mexer no computador, escolher uma música de qualquer gênero, né? E Nath, como já havia terminado seu trabalho relâmpago, aos poucos foi assumindo a trilha sonora. Ele era uma pessoa eclética em seus gostos, não só porque variava nos estilos, mas no gênero, né? Ele tinha uma sensibilidade muito grande, sabe, para diversos tipos de música, para os ritmos, músicas brasileiras, estrangeiras, de sucesso. Ele tinha, de fato, ele se mostrava um ótimo thriller, sabe? Ele era uma pessoa... ele também tinha uma sensibilidade, né, de trazer músicas da contemporaneidade e tal. Eu o elogiava com toda a naturalidade, pois não estava fazendo nenhum tipo de reforço positivo, simplesmente porque ele era um talento nesse quesito, né, de trazer as músicas.
Essa qualidade foi contaminando a turma, que a essas alturas já o tinha como responsável pela música de fundo. Com isso, Nath foi ficando ainda mais confiante e sua função na nossa aula era fundamental para todos. Enfim, não preciso nem dizer a relação entre a situação 1, o caso da menina que se recusava a se expor, né? E a situação 2, do rapaz que parecia procurar um outro lugar que se identificasse e o encontrou. Né? A partir desse relato, então, eu pergunto, o que é participação? Que modelos temos de participação? Participar é falar, agir, opinar, movimentar-se. Participar é sempre uma ação de comunicar-se, expor-se, compartilhar. Ou fazer o que o professor manda, obedecer à autoridade, responder às expectativas do mestre. Observar não é também uma forma de participar? Né? A criança fica lá observando. Que relação existe entre participar, ou seja, estar incluído em um grupo e sentir-se bem? Como que a gente vai exigir que uma criança, um jovem, participe se ele não está se sentindo bem? Participar está na ação concreta, visível, perceptível, ou também pode estar atuando silenciosamente na cabecinha da criança. Ou do jovem, né? Aquilo pode estar entrando de formas que a gente nem tem controle e não vamos precisar botar à prova, dar uma dançadinha para dar sua nota. De repente a criança chega em casa e faz tudo aquilo que ela observou. A gente conhece muito relatos, né, que vão por aí. O mais importante é que a criança se sinta parte deste todo. O laço social, seja com a família, amigos, colegas da turma, aluno e professor, sempre está permeado pela nossa subjetividade, sempre. Ao nos relacionar, nos revelamos. E não há modelos de comportamento para isso. A participação pode ser medida, pode ser transformada em nota, símbolo. Por quê? A participação pode ter muito mais sutileza do que somos capazes de apreender. No caso deste jovem, me senti bem pela minha atitude flexível, por me perceber como uma educadora que dentro da sala de aula, na relação com cada aluno, eu sou a condutora, eu sou a responsável por intermediar conflitos que pode possibilitar outras formas de estar no espaço. Enfim, eu me senti assim, autônoma, coerente com os meus próprios princípios. Temos decisões que precisamos tomar para o bem do aluno em primeiríssimo lugar. E não da instituição. Né? Então, em primeiríssimo lugar, não é a instituição, não o cronograma, não o PPP. Vamos pensar sempre nisso, na humanização das relações, no nosso compromisso com o aluno, este sujeito em formação, e que está numa posição diferenciada, ou seja, depende da nossa intervenção. As regras só são compreendidas quando estão no contexto de afeto. Acredito que essa vivência com Nath poderia ter sido uma possibilidade para a criança que não queria brincar de dançar, ou seja, o professor encontrar um outro lugar, uma outra função, né? Acredito. Claro, cada caso é um caso, com suas especificidades e um novo olhar para cada um. Mas podemos nos perguntar a respeito do interesse, quando estamos trabalhando com os pequenos da educação infantil, Funde 1, e também com os jovens. Né? Sobre o interesse, né? Quem é que desperta o interesse no aluno? Por que para algumas atividades os alunos demonstram grande interesse e para outras não? Como provocar o interesse de todos? Como captar o interesse e a potência de cada um? Quem é o adulto responsável, educador, sensível para se colocar diante desses desafios? Que adaptações seriam necessárias fazer para que o interesse atinja os alunos?
Nunca podemos esquecer que as crianças são sensíveis, por natureza, criativa e exploratórias. Sim, são muitas questões que exigem um pouco mais de trabalho, pois não tem uma resposta pronta. No entanto, precisamos sair do modo automático e parar de repetir a frase tão pouco construtiva como o aluno não tem interesse. Uma vez que interesse e curiosidade podem ser reflexos de um momento muito particular da vida. Os efeitos deste rótulo só fecham portas e não abrem nenhuma possibilidade de questionamento. Ok? Então vamos para a situação 3, que é a história da criança que não aguentava sentar em roda e destruía com frequência o trabalho dos colegas. Conhecem esse tipo de caso? Antes de relatar esse caso, já peço desculpas que, por um lado, essa descrição tão resumida possa soar como superficial e com resoluções fáceis e práticas, por outro, foi uma escolha olhar para esses aspectos que compõem a complexidade deste caso. Marcelinho foi um aluno meu de mais de 20 anos, né, atrás. Ele tinha 6 anos, um toquinho de gente. Ele era uma criança difícil de lidar. Tinha um comportamento explosivo, dava a sensação que entrava em pequenas crises. E quando isso acontecia, sua agressividade aflorava com tudo e era muito complicado contê-lo, tirá-lo do barato. Me lembro bem dele, não conseguir ficar tranquilo sentado na roda enquanto a gente contava uma história, enquanto a gente lia, enquanto a gente ensinava uma brincadeira. Ele não nos deixava, ele também não participava e também não nos deixava ir adiante, porque ele sempre começava a aprontar alguma coisa no intuito, acredito, de chamar a nossa atenção, né? Eu trabalhava com uma educadora nessa época, uma ótima educadora. Marcelinho fugia da sala, destruía o trabalho dos colegas, cuspia nas pessoas, respondia às nossas investidas em contê-lo com muito ódio, batia nos colegas. Para encurtar a história, ele nos tirava do sério. Bem conhecido isso, não? Perdidas nessas situações, muitas vezes, infelizmente, gritávamos com ele. Uma vez me lembro de segurá-lo com força para poder imobilizá-lo. Enfim, era um grande desgaste. Procuramos então os pais por várias vezes. Eles relutaram a comparecer. Queríamos entender de onde vinha tanta agressividade. Tínhamos consciência que aquela criança não estava bem. Os sintomas estavam ali, escancarados. E por isso era tão importante ouvir os pais. Nenhuma criança escolhe ter esse tipo de reação, ou esses tipos, né, agressivos. É evidente o seu sofrimento. Não chamamos seus pais para reclamar dele. Chamamos com a esperança de nos ajudarmos mutuamente, mãe, pai e professoras. Fizemos alguns encontros, os que foram possíveis, e concluímos que os pais não aguentavam o próprio filho e que este fora abandonado por eles aos cuidados de várias empregadas que entravam e saíam sucessivamente do emprego. Conversamos muito sobre esse ponto, que a escolha deles pelo trabalho integral do pai e da mãe estava fazendo mal a Marcelinho. E sugerimos que algum deles, na medida do possível, deveria dar uma atenção especial à criança que estava, de certa forma, pedindo socorro. Eles ficavam com o filho só aos finais de semana, já que saíam de casa antes dele acordar e voltavam com o filho dormindo. Localizamos esse abandono, mas é claro que deveria ter muito mais coisas o perturbando, né? Às vezes a gente tem casos assim dos pais trabalhando o dia inteiro e não necessariamente tem uma consequência desse tipo, né? Então, é uma série de situações, né, de ocorrências que... Só que eu acho que essa dos pais não ficarem com os filhos piorava a situação do Marcelinho, né? Bom, ficou bem claro, sabe, que eles não iam mudar essa situação.
nenhum dos dois ia abrir mão e nenhum dos dois ia mudar a atitude, né? Bem, diante disso, né, depois de algumas conversas poucas com os pais, e onde ficou claro, né, a atitude deles, nós resolvemos que a gente não bateria mais de frente nas situações extremas com o Marcelinho e partimos para o acolhimento, o carinho, a segurança de que estávamos com ele, fosse do jeito que fosse. Nunca mais nenhum grito da nossa parte, nenhuma contenção corporal, nenhuma bronca. Era colo, abraço, afeto. Nas rodas de história, uma de nós duas educadoras já o trazíamos para o colo e ficávamos fazendo cafuné em sua cabecinha. E assim, aos poucos, Marcelinho foi se entregando, foi ficando sem resistências, foi aceitando o nosso carinho e o resultado foi bom, pois pudemos atendê-lo sem que nossas próprias agressividades viessem à tona. Situação 4. História da aluna adulta que não aceitava nenhum tipo de regra. Essa é uma história que, de certa forma, pode dialogar com essa história do Marcelinho. Era uma aluna minha de pedagogia, jovem, adulta, né, por volta de 24 anos, mãe de um menino, que inclusive ela não criava, pois morava no exterior com o pai. A Renata, como a chamarei, não aceitava regras impostas. A oficina que eu ministrava era de jogos e brincadeiras. E como já disse anteriormente, eram brincadeiras feitas em grupo e com regras, sem as quais não seria possível brincar. Eu percebia que assim que eu começava a explicar a explicar o jogo, né, ela já estava dispersa. Não aguentava ouvir e ia ficando incomodada. Só de eu explicar as regras do jogo. Na hora de brincar, como ela não havia prestado a menor atenção, ela fazia o que vinha na sua cabeça e o jogo não funcionava, pois não era um tipo de brincadeira livre, improvisada, tinha uma concordância do grupo em aceitar ou até modificar as regras, mas uma vez combinadas era assim que deveria acontecer. Renata, com seu princípio da não aceitação de ordens, com sua rebeldia juvenil transgressora, com essa energia, né, que poderia ser muito bem interessante para outro tipo de situação, acabava por estragar a brincadeira, pois essa precisava ser interrompida para que o aluno relembrasse as regras, que foram combinadas. Mas ela desistia, tipo assim, não brinco mais. Se estivéssemos lidando com uma criança, tudo seria muito compreensível e a condução do caso certamente seria outro, mas não. Era uma pessoa madura, ou melhor, considerada adulta, né? Uma vez que emocionalmente não se colocava nessa posição. Poderia já ter desenvolvido a capacidade de compreender regras, né? Mas deliberadamente não as aceitava. Resultado: os outros alunos perdiam a paciência com ela, pois entendiam a sua atitude, né, da Renata, como uma espécie de birra. Na infância, as próprias crianças resolvem esse tipo de problema. Isso é muito curioso, pois vemos o quanto elas são criativas e criam soluções para seus problemas, como nomeando a outra criança, normalmente menor, de café com leite. E assim podem brincar com todos, pois ela não está valendo. Aqui em São Paulo a gente chama café com leite, certo? Devem ter outras expressões por aí, né? Mas é aquela criança que brinca, mas que não entende as regras, mas tudo bem, pode brincar, né? Isso era tranquilo. A criança nomeada como café com leite ela aceitava para poder brincar com os maiores, ela encontrava um lugar onde poderia, do seu jeito, pertencer ao grupo e participar da brincadeira, que era fundamental. Mas, por outro lado, ela desejava um dia não mais ser café com leite e poder brincar de igual para igual, criando assim degrau, né? Um degrau para um dia chegar lá. Um dia não serei eu a café com leite. Vai ter outro que vai, né, ocupar este lugar. Então havia ali, né, havia uma concordância, né, entre as crianças. O professor, isso fora da escola, né, nas brincadeiras,
mesmo dentro da escola, nas brincadeiras livres, né? Agora, o professor educador, ele não vai reiterar essa posição passiva do café com leite, que dialeticamente exclui, mas inclui. Né? O professor atento deve reconhecer as sutilezas de cada jogo que ele vai propor, que estejam de acordo com o entendimento de todos. Né? Se as regras forem complexas, ele poderá fazer adaptações para cada faixa etária, ou mesmo, percebendo que os alunos não estão entendendo a brincadeira, as regras mudam de brincadeira. Né? Não é sempre que a gente acerta em nossas propostas, não é mesmo? Mas o que fazer com um adulto nessa situação? Parece simples, né? Então não brinca. Tá lá na faculdade de pedagogia, já é grande, né? Mas não é assim, né? Nosso papel, né, de educador não é assim simplista. Bem, então, nossa, eita, não brinca, né? Há um desafio aí, né? O que eu queria que a Renata compreendesse é que regras, naquele caso, né, e em outros, claro, são essenciais, não só para brincar, mas para viver, e que para seu pertencimento e comunicação com o outro seria necessário ela rever seus princípios, sua atitude, que, diga-se de passagem, não estavam adequadas para a situação. Inclusive, eu penso que ela deveria refletir sobre seu desejo até de ser um dia uma professora, pois regras são princípios de convivência social introjetadas em nós. Os signos representados no trânsito pelas cores vermelho, amarelo e verde é um exemplo de regras para que possamos viver em uma civilização, não é mesmo? Eu queria mostrar para ela que precisamos, muitas vezes, sermos mais flexíveis, que era preciso ela se colocar em um outro papel, no qual as regras não fossem assim uma ameaça, porque parecia que era isso, mas simplesmente códigos aceitáveis pelo grupo para que pudesse acontecer a atividade, no caso a brincadeira, né? Só que é muito difícil mexer em estruturas que parecem já estar em parte solidificadas, de comportamentos sintomáticos que revelam sérios conflitos emocionais não trabalhados por profissionais da área. Com criança é diferente, os pequenos estão em plena formação diária, né, em pleno desenvolvimento, por isso mesmo temos um papel imprescindível nessa construção. Contudo, precisamos sempre sermos sujeitos reflexivos e questionadores, mas não de forma arbitrária, né, sem discernimento. Respostas como regras são regras e ponto final não nos ajudam em nada, parecem vir de cima para baixo e passam a ser ordens a serem cumpridas. Temos pelo menos o direito de entendê-los. Bem, pessoal, espero que essas situações possam ter contribuído para um olhar e um cuidado especial aos nossos alunos, sabendo que cada caso é único e que abordamos nessa narrativa aspectos socioemocionais de uma forma menos teórica e mais prático, tão comum na nossa vida escolar. Espero que vocês tenham se identificado com alguma dessas situações que a gente vive. Ok, pessoal? Desculpa ter ultrapassado o tempo, mas eu precisava falar essas coisas. Até a próxima! Um grande beijo!